Iniciando a gravação. Pois bem, muito bem. Então, na aula anterior, né, eu expliquei que todo o desenvolvimento, né, dessa etapa será feito em cima dessa planta baixa, uma planta baixa de uma casa de um pavimento, com área de serviço, cozinha, copa, sala, banheiro e 2 dormitórios, né, que tem essas medidas. E o primeiro ponto, né, a primeira questão vai ser o levantamento da carga de iluminação, tá? Baseado na norma, obviamente, NBR 5410. Então, vamos lá, vamos ver as condições, né? Quais são as condições para estabelecer essas regras? Vamos lá, regra 1. As condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Tá? Então, prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. Como eu falei anteriormente, né? E como já sabidamente conhecemos, nas instalações residenciais, a iluminação toda, né, é acionada por interruptores. Interruptor é essa chave que nós temos aí nas paredes e que acionam as luzes nos estabelecimentos. Os interruptores, né, a chave liga e desliga, né, ela é acionada manualmente. Então, nós é que ligamos e desligamos manualmente. Os interruptores, né, eles é um tipo de chave, tá? Não confundir com os disjuntores, tá? Os disjuntores é um outro tipo de chave, nós já vimos, é uma chave de aciona, obviamente, o circuito, né, o circuito elétrico em questão, mas é uma chave protetiva, ela tem proteção contra, né, uma sobrecarga de corrente. Então, ela permite, né, a circulação de corrente até um determinado valor, a qual ela foi dimensionada. Então, se é uma chave de 10 amperes, de 16 amperes, de 25 amperes, ela vai permitir a passagem de corrente até esse valor. Acima desse valor, ela já coloca em risco, né? O valor de corrente já coloca em risco não só a fiação, principalmente, né, a fiação, como também os dispositivos que estão nelas conectados. Então, acima do valor de corrente que ela foi dimensionada, provoca-se um calor, e esse calor, né, faz com que deforme chapas metálicas em sua formação e ela desarma. Então, aquele clack que a gente escuta, né, quando desarma um disjuntor, é exatamente isso. Ali foi passando uma corrente acima de um valor limite, promoveu um calor excessivo e fez a desconexão, né, daquele circuito por meio do desarme de uma chave. Então, quer dizer, ela protegeu o circuito. Já o interruptor é diferente, o interruptor é manual. A gente vai lá e aciona, liga e desliga. Né? Se a gente precisar de desarmar, precisa ser manualmente. Tá? Em automação, é diferente. Em automação, nós não usamos interruptores. Tá? Então, já em automação, a gente usa botoeiras pulsantes, né, que pode ser retentivo ou não, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas justamente quando você tem chaves que precisam ser acionadas, né, que podem ser acionadas manualmente ou automaticamente, aí utilizamos outro tipo, né, de chaveamento. Bom, como todo o ambiente, né, presume-se
né, dentro de um ambiente residencial e tudo mais, haverá iluminação, então um mínimo de uma luz, né, um mínimo de um ponto de luz é necessário para cada ambiente, tá? Então é como se a gente pegasse na planta aqui agora e selecionasse em cada ambiente aqui, por exemplo, um, uma luz de teto, tá? Uma lâmpada de teto. Então, se eu chegasse aqui, né, tem a simbologia correta, tá ok? Aqui eu estou só resumindo a história aqui. E é o que vocês vão ver na maioria das plantas, né? Então, todo ambiente, né, possui uma luz. E aí, a gente já começa a observar que para acionamento dessas luzes de teto, né, essas lâmpadas, eu vou precisar dos interruptores, que eu vou posicionar em determinados lugares. Né? Esses locais, geralmente, eles estão próximos, tá, de portas. Né? Então, a pessoa entra numa porta, ela quer acionar a luz daquele ambiente para clarear, obviamente. Né? Então, geralmente, os interruptores eles estão próximos, né, das entradas, das portas. Né? E, e bancadas. Né? Então, aqui eu estou só colocando alguns exemplos aqui de possíveis lugares de interruptores. Tá? No banheiro, acontece um caso específico. No banheiro, temos a bancada, né? E aqui eu estou chutando, né? E, e costumamos ter um interruptor na bancada para uma luz, tá? Uma luz, uma arandela, né? De espelho, ou uma luz direcionada para a bancada. Né? Mas nós. Caiu a conexão? Caiu, né? A internet caiu aqui. Bom. Muito bem. Então, como condições mínimas aí, a gente tem um ponto de luz no teto e arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo de 60 centímetros do limite do box. Esse é o primeiro indício, pessoal, de circuitos elétricos em áreas molhadas, tá? Então, locais onde temos áreas molhadas, temos que tomar certos cuidados com os circuitos elétricos, né? Pelos potenciais problemas, né? Que áreas molhadas podem colocar em risco aí da segurança das pessoas. Então, esse é um dado que está na norma, tá? Que a gente leva em consideração também. Bom, arandelas, tipo interruptores, todos esses dispositivos, à medida que nós vamos estudando né, a norma, nós vamos entendendo o que é, tem uma simbologia própria, tá? Como que a gente representa no desenho, tá? E o que ela significa, as funções e tudo mais. Como eu disse, esse material
ele é um material bem enxuto, bem resumido, né? Bem simples, mas muito fácil de entender e muito fácil de compreender. E depois a gente vai externando toda essa, essas possibilidades, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui dentro dos. Deixa eu só. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pois é. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, dentro do manual da Schneider, que é exatamente exemplos de arandelas de iluminação. Acho que está mais lá para frente. Aí dentro do sistema de iluminação, pessoal, nós temos uma ciência que chama luminotécnica, tá? E dentro da luminotécnica, nós temos uma ciência com um dimensionamento, com a modelagem, com cálculos, né, que favorecem a distribuição uniforme, uma melhor distribuição, né, da iluminação, com cálculos e tudo mais. Né? A luminotécnica, inclusive eu até disponibilizei um material para vocês, da USRAM, eu não sei se a gente vai. Eu disponibilizei esse material. Peraí, que eu acho que. E aí, esse material, vocês estão vendo agora? Ele é. A Osram é uma fabricante, né, de lâmpadas. Esse material é muito interessante porque ele fala especificamente, né, sobre a luz, os conceitos, né, as unidades, os feixes luminosos, como é que funciona, né, como é que se mede as unidades, o que é um luxímetro, candela, e como você, né, efetua todos esses cálculos. Né? Porque, na verdade, quando você entra no ambiente, você tem lá diferentes tipos de lâmpadas, né, que você pode utilizar, o posicionamento, né, se elas estão trabalhando em conjunto, mais de uma lâmpada sozinha. Então tem toda uma ciência, né? Quando você entra numa sala de aula, lá nas didáticas, né, por que você tem aquela sequência toda de lâmpadas?
que você tem tipos diferentes de lâmpadas. Umas têm, como é que fala? Um suporte diferente que espelha, né, o feixe luminoso. Então, tudo isso, né, tem todo um conceito, né? Se você tem uma mesa, se você tem várias mesas, né, disponíveis, se você tem uma área que você quer iluminar mais do que a outra, e enfim, né, então você tem todo vocês estão podendo ver aqui, né, tipos de luminária e tudo mais. Então, para cada ambiente, para cada tipo de lâmpada, para cada tamanho de ambiente, né, você tem um projeto de iluminação. Tá? Isso é bem interessante, tá? Isso é bem importante, na verdade. Claro que aqui a gente está lidando com ambientes rurais, né? Então a gente está pegando, né, essa parte de instalações elétricas residenciais, né, e aplicando dentro de ambientes fechados, que possa vir a ser para uso em eletrificação rural. Mas, mesmo dentro de um ambiente que vá ser de uso, né, rural, você pode necessitar de diferentes condições de iluminação. Tá? Então, eu queria era mostrar para vocês que existe toda uma ciência em volta dessa questão de iluminação, né? A disposição dos pontos de iluminação, que tipo, né? A angulação da lâmpada em relação aos raios projetados, enfim, né? Toda essa história. Esse material está lá também no portal, né? Nós não vamos entrar a fundo nele, mas está lá para que vocês possam ver que tem toda uma ciência sobre esse assunto. Bom, então depois que a gente colocou essas condições, né, um ponto de luz no teto, e no caso do banheiro, né, a gente tem que, essa iluminação ela tem que ficar no mínimo de 60 centímetros do box, porque ali eu estou limitando, né, uma área molhada. A segunda condição é a carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Então, isso é meio óbvio, né? Mas, então, todos os cálculos que a gente for fazer agora, a gente vai levar em consideração a área do ambiente. Né? Então, se a gente pega esse dormitório aqui, ó, né, ele tem uma área de 3,40 por 3,25. Tá? Então, se a gente multiplicar essa área aqui, vou pegar um calculador aqui, aproximadamente aí 11,05 metros quadrados, né? Então, quer dizer, para cada cômodo desse aqui eu vou ter uma área, e essa área vai determinar, né, a quantidade de iluminação que eu vou ter. Então, lá, para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, então, menor que 6 metros quadrados, eu vou ter aí um mínimo de 100 volt-ampere. Tá? Para a área superior a 6 metros quadrados, eu vou atribuir um mínimo de 6 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 volt-ampere para cada aumento de cada 4 metros quadrados inteiros. Então, isso, pessoal, essa regrinha, ela advém da norma, tá? E ela facilita, e ela favorece exatamente
o dimensionamento. Né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso saber ter uma referência. Na verdade, ela serve para isso, para nos fornecer uma referência. Tá? Então, olha lá, anota. A NBR 5410 não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta do projetista do cliente. Isso não quer dizer, pessoal, que vocês não tenham liberdade, né, para poder desenvolver um projeto com liberdade, né, com mais possibilidades, tá? dentro, dentro do que vocês querem acrescentar ou não. Então a gente tem certas referências. A norma recomenda que a gente faça dessa forma, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que se eu colocar mais do que a norma está pedindo, pode ser que eu sobrecarregue o meu projeto com iluminação, com tomadas, com fiação, enfim. E se eu fizer menos, quer dizer que possa faltar, possa ficar deficiente. Então, na verdade, a gente vai sempre usar a norma como referência, tá? E ter o bom senso para saber se realmente está compatível ou não com a, com a, com a quantidade, né, de iluminação, tomadas e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho área, né, inferior a 6 metros, eu considero mínimo de 100 VA. Para área maior de 6 metros quadrados, eu considero um 100 VA para os primeiros 6, e a cada 4 eu aumento, cada 4 metros quadrados eu aumento 60 VA. Então a gente pode já ir construindo uma tabela. Bom, pegando essa mesma plantinha, tudo aqui vai ser em função dessa planta aqui, tá? Então vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Prevendo carga de iluminação de planta residencial em exemplo. Então, olha lá, a sala. Eu tenho uma área de 3,25 por 3,5, dá 9,91 metros quadrados. Então, eu sei que os primeiros 6 metros quadrados eu vou atribuir 100 volt-ampere, tá? Então, na verdade, eu estou aí, ó, fazendo um levantamento da potência, tá, pessoal? Da carga, as cargas que eu vou direcionar no meu projeto. Então, eu tenho 9,91 metros quadrados. Os 6 primeiros eu vou alocar 100 volt-ampere. Vai ficar faltando aí 3,91. 3,91 é menor que os 4 metros quadrados que a norma me sugere. Então, eu vou ficar esse cômodo que eu vou alocar 100 volt-ampere. A copa já possui 9,45. Aí eu faço o mesmo procedimento. Eu pego 6 metros quadrados primeiros, né, e aloco meus 100 volt-ampere. O que sobrar é menor que 4 metros quadrados, então eu continuo com 100 volt-ampere. Bom, a cozinha, agora a cozinha é um pouco maior, ela tem 11,43 metros quadrados. Aí eu aloco nos primeiros 6 os 100 volt-ampere. Aí sobrou aí 5 metros e 43. Os 4 primeiros metros eu aloco mais 60 volt-ampere. E ainda sobrou ainda 1,43. Tá? Então, na verdade, para a cozinha agora eu aloco 160 volt-ampere. Vocês lembram que lá nas etapas anteriores, quando a gente estava falando sobre a distribuição do sistema elétrico na propriedade, a gente também tinha algumas regras, assim, né? Para um levantamento de cargas, por exemplo, da propriedade, eu mostrei para você duas formas, né? E uma delas era a descrição da expectativa ou da descrição de área de uso, né? Da demanda de potência de um dia
na fazenda. Então, a partir do ponto lá que o pessoal na fazenda utilizava as cargas entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Isso é estipulado. Isso é uma demanda de carga específica para aquela propriedade. Né? E aí, dentro daqueles horários, por exemplo, a demanda foi levantada toda no uso, né? na experiência do uso. Então, por exemplo, a sede lá da fazenda, o pessoal, né, os moradores e tudo mais, que frequentavam da sede lá da fazenda. Então, a carga, por exemplo, relacionada ao chuveiro, quantas horas por dia e que horários. Tudo isso, né, é esse levantamento. É importante justamente para você saber um momento de pico de uso, né, da potência. E principalmente obviamente, no caso, né, como a gente está lidando com todas as áreas da propriedade rural, era saber se realmente o transformador ele estava bem dimensionado. Né? Porque se o transformador não está bem dimensionado, o transformador é o ponto que abaixa a tensão. Né? É o principal, ele é o ponto primeiro, onde vem a distribuição em média e joga para baixo para distribuir para aquele lugar, né? Para aquela determinada área. Se o transformador está mal dimensionado, o seu sistema está correndo, né, o sistema elétrico está correndo risco de falhar a qualquer momento. Né? Inclusive, até tem um aluno que está trabalhando, fazendo o TCC dele comigo, um projeto elétrico. Né? Eu estou orientando esse aluno e ele está desenvolvendo um projeto elétrico do campus rural, né, da UFS. E nesse projeto elétrico, óbvio, né, gente, a UFS tem um setor específico, né, um setor de projeto elétrico, que faz todos esses cálculos para todos os ambientes da universidade, levando em consideração as expansões. Né? E o campus rural está sofrendo uma expansão. Ele está... novos prédios vão nascer lá, o pessoal do Departamento da Veterinária e Zootecnia, eles estão ampliando lá alguns setores, né? Inclusive um setor de bombeamento para irrigação. Né? Então, assim, o campus rural está em franca expansão e, obviamente, já se projetou, né, a demanda de potência e tudo mais. Então, já tem-se um projeto. O que esse aluno vai fazer? Ele vai, nessas partes novas, ele não vai entrar, mas aqui está lá, ele vai fazer um estudo para saber a atual situação e a margem de trabalho que tem atualmente, se precisa fazer um condicionamento, uma expansão, mudança, se o transformador está bem dimensionado, a fiação, né? As demandas de potência e tudo mais. Então, na verdade, isso já foi feito, né, no passado, obviamente. Ele só vai conferir, ele vai mostrar, né, ele vai utilizar as normas, inclusive a NBR 5410, e ele vai fazer todo um estudo de todos os ambientes lá. Né? E aí ele vai chegar nessa questão do transformador, que a gente já viu, né, naqueles levantamentos que eu mostrei para vocês a nível de global, né, de juntando todas as áreas, né, demandas de potência. E é isso. Tá? Então, essas regras, né, elas são úteis porque elas servem de referência. Tá? Elas servem de referência. E são úteis, pessoal. São as utilizadas, são as que os engenheiros eletricistas,
ou até os engenheiros civis, eles têm habilitação para poder desenvolver também, se eu não me engano, um projeto elétrico até uma determinada potência, né? Então, são alguns profissionais envolvidos que têm habilitação para desenvolver o projeto elétrico. Tá? E não é um bicho de sete cabeças. Né? Se a gente for pegar, quanto menor a edificação, quanto menos complexa, menor a área e menos demanda de potência, mais simples é o projeto. Né? Mas tem que ter o projeto. E tem que estar dentro das normas. Até porque você precisa da aprovação da concessionária. Né? Você não simplesmente levanta uma casa e vai lá na Energisa e pede ela para um ponto de energia lá, para ela ligar a luz na sua casa. Não. Você tem que fazer todo um estudo, mostrar para a Energisa o seu projeto, que ele está dentro das normas, né, dentro da NBR, que ele tem segurança, que ele tem ramais de proteção, que ele tem as distribuições de circuitos, que vai demandar uma potência tal. Né? Então, o projeto ele serve para isso. Então, quando você vai, uma obra está em execução, e naquela obra você tem vários projetos. Você tem o projeto estrutural da edificação, então, onde, né, os engenheiros civis ali vão calcular a estrutura, se tem um pavimento, dois pavimentos. Aí você tem o projeto hidráulico, onde vai passar a tubulação, né, a distribuição de água e esgoto da residência, se ela está compatível com as normas. Aí você tem o projeto de eletrificação, né, de distribuição elétrica e tudo mais. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, pode interromper, perguntar, viu? Porque senão só eu vou falando aqui, vai ficando enfadonho a aula. Bom, utilizando essa mesma ideia, então aí eu tenho a sala, a copa, a cozinha, né? O dormitório 1, então ele tem ali 11 metros, 11,05 metros quadrados, aí eu faço a mesma coisa, para os primeiros 6 metros eu aloco 100 volt-ampere, aí depois para os 4 primeiros eu aloco 60 volt-ampere, né? Se tivesse mais 4 metros quadrados aqui, eu alocava mais 60 volt-ampere, mas não tem. Então, dormitório 1, 160 volt-ampere, dormitório 2, 160 volt-ampere. Banheiro. Banheiro eu tenho uma área menor, né? Os banheiros possuem uma área menor, mas aqui a gente tem que ficar esperto, tá? A gente tem que ficar atentos, porque no banheiro e na cozinha são duas áreas que costumam ter cargas diferentes. O banheiro a gente tem a parte do chuveiro, mas também tem a parte que possa ali dentro né, do banheiro ser plugados alguns tipos de eletrodomésticos, no caso secadores de cabelo, alguma coisa assim que tem uma potência maior, tá? Mas é só, no caso, atenção. Mas usando o mesmo critério aqui, ó, né? Então, banheiro. Aqui eu estou levando em consideração potência de iluminação primeiro, tá, pessoal? Então, aqui eu estou levando em consideração apenas a iluminação, tá? Eu estou separando a iluminação das tomadas, justamente porque na tomada vai vir cargas de diferentes tipos. Agora, a iluminação é uma só. Por mais que eu mude a lâmpada, eu mudo o sistema de luz, se vai ser fluorescente, se vai ser incandescente, se vai ser de LED, tá? Eu estou determinando a potência de iluminação. E essa regrinha, ela está voltada para isso aí. Então, o próximo cômodo é a área de serviço, 5,95, está dentro dos 6 metros, então 100 volt-ampere. Um hall, né?
1,80 m, 100 volt-ampere. E a área externa não foi, a área externa aqui, né, não foi levado em consideração ponto de energia. Então pronto, ó, a primeira tabelinha nasceu. Tá? Essa é a primeira tabelinha, seria o levantamento de potência de iluminação para os diferentes cômodos da nossa plantinha. Bom, agora a gente inicia o levantamento de cargas de tomadas. Tá? Bom, nós vamos ter tomadas para uso geral e tomadas para uso específico. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Ponto 1. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas. Isso é uma coisa interessante porque quando, quando vocês forem, né, iniciar uma edificação do zero, ou até mesmo uma reforma ou tudo mais, a tomada é um negócio interessante, porque a tomada ela vai depender do que a pessoa imagina que ela vai precisar. Então, para começar, se você tem um cômodo que é uma oficina, um cômodo, né, dentro da sua propriedade rural, que você precisa de uma bancada, e ali nessa bancada você vai ter ferramentas elétricas, você vai poder usar uma furadeira, uma serra, um esmeril ou alguma coisa desse tipo, você vai querer ter um barramento de tomadas. Você vai querer ter vários pontos de tomada. Por quê? Porque ali você vai ter a necessidade de vários, pontos. É igual, por exemplo, vocês vão no laboratório de informática. Por exemplo, vocês vão lá no Laprote. Quando vocês chegam no Laprote, você tem lá os computadores distribuídos lá em cima da mesa. E, obviamente, cada computador ali precisa de um ponto de tomada. Por quê? Porque o computador precisa de acionamento elétrico. Né? E aí você tem um monitor, né? Você tem a CPU. Então, na verdade, para cada computador, você vai precisar de uma tomada. Mas e aí? Eu tenho 20, 10, 30, 50, 100. Será que eu posso ir colocando o computador assim, quantos forem necessários? Não, né? Obviamente que não. Agora, claro, né, o computador, ele, dentro dele ali, ele tá funcionando em corrente contínua. Então, na fonte, né, da CPU lá, que tem uma fonte que já tem um transformador que já pega aquela tensão de 127, 110 está chegando, e já transforma, né, para 12 volts ou 24 volts, que vai ser a alimentação do circuito eletrônico. E aí vai ser em corrente contínua. Tá? Então, quer dizer, a demanda de potência de um computador, no caso aqui, ela é bem baixa. Né? Então, eu posso ter vários no mesmo barramento, porque a potência é menor. Mas eu tenho um limite ali também. A iluminação é a mesma coisa. Eu tenho um ambiente, quantos pontos de luz eu coloco? Né? Eu tenho um ambiente de 10 metros quadrados, eu tenho um ambiente de 4 metros quadrados, de 20 metros quadrados. Quantos pontos de luz? Então, para isso que tem, né? Por isso que tem todo um sistema, né, de iluminação que eu mostrei para vocês naquele material. Né? Então, para solucionar essas dúvidas que vocês devem estar pensando, vocês devem estar imaginando agora, obviamente a gente tem uma saída, né? E a saída está nas normas. O que a norma fala sobre isso? Então, quando você ficar com essa dúvida, quantos pontos eu coloco de tomada, de luz, né? A norma te recomenda uma referência. Ela te coloca um mínimo que você deve seguir. Bom, então lá, ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica é feita através de uma tomada corrente. Né? Então, ponto de tomada pode ter uma ou mais tomadas, né, de corrente disponíveis. Cômodos ou dependências, né, com área
igual ou superior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada. Então, para áreas igual ou inferior, né, menor ou igual a 6 metros quadrados, um ponto de tomada. Salas, dormitórios, independente da área e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniforme quanto possíveis. Então aqui eu estou falando de metro linear. Tá? Então eu tenho aí a cada 5 metros uma fração de comprimento linear, tá? 5 metros, um ponto de tomada. Cada 5 metros. Mas isso impede você colocar mais de um ponto ou menos? Não. Não impede. Então, por exemplo, aqui na nossa planta, né, a gente começa a imaginar. Eu tenho, por exemplo, o dormitório aqui. Eu vou pegar esse exemplo, tá? Desse dormitório aqui. E a gente começa a imaginar literalmente, tá, pessoal? A gente começa a imaginar as possíveis situações. Por isso que às vezes você vai numa edificação e ela foi pensada de um jeito, mas se você mudar o layout, fica difícil às vezes para você porque não tem um ponto de luz, tá? Então, por exemplo, em dormitório, um problema que acontece muito é o interruptor ao lado da cama. Muitas vezes você não tem um interruptor para ligar e desligar a luz perto da cama. Então, quer dizer, você precisa desligar a iluminação e depois ir no escuro até sua cama, né, para você dormir e tudo mais. Outra coisa é um ponto de tomada. Você tem um ponto de tomada, você tem as paredes, né, e aí a norma te fala o mínimo. A norma te falou o mínimo ali, né? Só que impede de você colocar mais pontos de tomadas? Não, não impede. Isso vai aumentar no custo, né, de fiação. Mas se você quer um layout bem flexível, né, porque de repente você tem no dormitório, né, uma escrivaninha, onde você tem uma luminária para você estudar, ou você tem como é que fala? Um computador. Então você quer um ponto de tomada próximo para que você possa recarregar, ou o seu próprio smartphone e tudo mais. Aonde vai ficar posicionado a cama, um guarda-roupa, né? Então, tudo isso vai depender, tá? Tudo isso vai determinar também o número de pontos de tomadas. E você tem liberdade, óbvio, né? A norma te dá uma referência. Então, olha lá. Então, a referência para dormitórios, né? É essa que eu acabei de falar. Cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes. Um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Então, acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos separados. Pessoal, isso parece ser extremamente chato, enfadonho, né? Ficar falando isso, mas isso é importante, tá? Porque agora vocês vão desenvolver um projeto e essa disciplina vai poder, né? Essa parte vai poder abrir um pouco o leque, né? Nessa questão de instalações elétricas para vocês, um leque de uso, né? De projeto e tudo mais. E vocês precisam se questionar sobre isso, justamente porque vocês vão. Se é uma residência,
dentro da residência temos demandas de uso de determinados dispositivos. Mas se é uma oficina, ou se ali vai ser uma casa de bombas para bombeamento, para uma irrigação e tudo mais, você vai ter outros olhos sobre aquele uso, né? E aí tem hora que você vai considerar uma área, tem hora que você vai considerar método linear, e isso faz diferença. Isso faz diferença, isso é importante, isso pode gerar problema lá na frente. Eu acho que eu já contei para vocês aqui, mas eu vou repetir. Na minha atual residência, quando eu fui alugar a residência, mudei para cá, eu cheguei na cozinha, eu vi uma tomada, a tomada de dentro uma das tomadas da cozinha, ela estava com ela estava, né, toda preta, né, de queimado, aquele preto de queimado, um pedaço dela. E aí eu bati o olho e falei, ué, tem um trem errado aqui, né, com essa tomada, porque tomada não é para, né, derreter nem nada. A tomada ela é um sistema seguro, é para ela te fornecer, você poder ali conectar seus dispositivos e pronto. Quando eu tirei a tampinha, né, que fica, que é o espelho que a gente chama, né, para ver a fiação estava toda derretida, estava em tempo de gerar um curto-circuito. Ou seja, ela derreteu todas as conexões dos dois fios, da fase do neutro, e esse derretimento estava expondo os fios e estava, né, distorcendo, estava, né, enrugando a situação lá, de forma que quase um fio estava encostando no outro. E aí eu falei assim, ué, gente, mas para derreter nesse ponto aqui tem que ser algo forte, uma corrente alta, uma demanda de potência muito maior. E dito e feito, o que aconteceu? A cozinha foi projetada de uma forma. Aí quando eu fui lá no circuito, no quadro, né, da residência, o quadro de distribuição, quando eu cheguei lá no quadro, aí fui ver os disjuntores, aí tinha um disjuntor lá específico para o micro-ondas. Porque o micro-ondas tem uma potência elevada. Ele tem ali 1.200 watts à disposição. Quando a gente fala de 1.200 watts, é uma potência considerada. Quando você vai esquentar alguma coisa em 30 segundos, é uma coisa. Mas quando você vai descongelar alguma coisa em 5 minutos, 6 minutos, isso pode ser uma eternidade. E aí o que acontece? A cozinha foi projetada de uma forma, a construtora do prédio projetou de uma forma. E disponibilizou a tomada, né, com o disjuntor, o circuito de proteção, para o micro-ondas num lado da cozinha. Só que a pessoa, proprietário, não sei, mudou de posição o micro-ondas, jogou na outra bancada, né, o micro-ondas, e usou uma tomada de uso geral, uma tomada normal, projeto igual nós estamos vendo aqui nessa etapa. Onde eu tinha, para um conjunto de tomadas, um disjuntor com valor bem menor, né, de esporte, né, de tolerância de corrente. E aí, o que acontecia? Quando a pessoa ia usando aquela tomada, ela ia usando sem saber, mas aquela fiação toda estava esquentando, porque ali estava passando uma corrente, né, maior do que ela deveria. E aquele calor foi derretendo não só a fiação, mas os pontos, inclusive, de junções. E quando você fixa o fio, né, na tomada, e você vai lá e pluga, ali vira um ponto de alta resistência. Porque eu tenho uma emenda. Uma emenda, eu aumento a resistência elétrica. Então, aquele ponto ele vai ter um calor excessivo, ele vai ter um calor a mais. E aí, obviamente, derreteu.
foi derretendo. Então, quer dizer, a pessoa que usava não sabia disso, porque ela foi usando, e ela estava colocando em risco, né, até a segurança da própria edificação. E, obviamente, ela não sabia que ela estava fazendo aquilo ali. Para ela, tomada, para a pessoa, qualquer tomada é tomada. Ah, tem uma tomada que é 127, então deixa eu plugar aqui o micro-ondas. E o desconhecimento, né, desses circuitos específicos leva a isso. Ou seja, um objeto, né, um utensílio igual micro-ondas de alta potência, que demanda potência em curtos períodos, mas demanda potência, pode colocar todo em risco a estrutura elétrica daquela edificação, né, sem a pessoa se atentar. Tá? Então, a norma ela serve para isso. Para que serve o projeto? Justamente para a gente chegar e falar assim, olha, essa tomada vai ser específica para isso. Para eu colocar uma carga aqui de determinadas potências. Porque aí vai trabalhar em segurança. Ali eu tenho certeza que vai acontecer de forma segura o uso daquele equipamento. Né? Então, o que eu fiz? Eu troquei, né? A fiação, ela já estava queimada na ponta, né? Como eu não tinha como mudar o circuito, o disjuntor e tudo mais, né? Até outra coisa que a gente tem que prestar atenção eu não posso só mudar o disjuntor, eu tenho que prestar atenção em todo o circuito, principalmente na bitola dos fios. Porque é muito fácil ir lá e trocar o disjuntor daquele circuito por um valor de corrente maior para eu poder plugar um dispositivo de maior potência. Mas e a fiação? Será que ela vai aguentar? Né? E aí, o que acontece? Eu simplesmente troquei a tomada, né? A fiação, ela aguenta, ela vai trabalhar no limite, mas ela suporta. Agora, claro, todas as vezes que você vai usar o micro-ondas por um longo período de tempo, há que se prestar atenção no aquecimento e tudo mais. Por quê? Porque para onde ela foi projetada, não dá para colocar um micro-ondas. Por quê? Porque a pessoa mudou os armários e tudo mais, e não dá para você colocar a tomada que foi projetada no micro-ondas está do outro lado da cozinha e não tem como colocar o micro-ondas lá. Então, quer dizer, a pessoa pensou na estética, eu quero micro-ondas aqui, o armário vai ser assim, então ela moldou toda a cozinha para o micro-ondas ficar onde ela queria. Só que o projeto elétrico foi em lado oposto. Ela não mudou o projeto elétrico. Ela manteve o projeto elétrico de uma situação e fez o projeto estético, né, arquitetônico que ela quis da cozinha. Né? E esse mesmo exemplo, esse erro, né, vamos dizer assim, ele pode ser feito para qualquer coisa. Ele pode acontecer para qualquer demanda de potência. Então, quando a gente tem carga específica, que a gente fala, então o micro-ondas é uma carga específica. Ele é um tipo de dispositivo, de utensílio específico. E tem-se que dar uma atenção especial para ele. Por quê? Porque ele tem alta potência. Certo? A geladeira, não. A geladeira, hoje você tem geladeira de diversas demandas de potência, de 300 watts. A geladeira não é um grande vilão. Tudo bem que ela fica ligada ali o tempo todo, né? Mas se ela está bem selada, se não tem troca de calor, se você não fica abrindo e fechando ela o tempo todo, né, o interior dela a refrigeração vai ficar por muito tempo ali mantida, né, então ela vai estar desligada. Agora, um micro-ondas, dependendo da demanda, não. Você pode demandar dele aí várias horas por dia, que pode comprometer no seu circuito. Né? Então, dentro de uma residência, a gente tem aí os vilões, né, que eu estou chamando, mas que são
não são vilões, são pontos específicos de atenção. São os de maiores potências. Então, quando a gente vai listar, fazer essas tabelinhas que nós estamos construindo aqui, a gente tem que prestar atenção com as nossas cargas. E independente se a gente está em residência, ou se a gente está numa oficina, ou se a gente está numa casa de bombas, né? Ou num cômodo que vai ser utilizado diferentes tipos de ferramentas. Enfim, a gente tem que primeiro saber, tentar pelo menos saber, ou pelo menos projetar quais serão as demandas daquele circuito que está ali, elétrico, a ser disponível. Tá? É muito comum também a gente ver em banheiro as tomadas de banheiro também com certos queimados. Justamente porque a pessoa vai, né, principalmente as mulheres que têm diferentes, né, tipos de utensílios, né, de secador de cabelo, não sei mais o que demandam alta potência, né, que são cargas resistivas ali, né, muitas vezes resistiva pura, né, que aquecedores e tudo mais. E aí o que acontece? Ligado por um período de tempo né, maior, vai esquentar a fiação, vai esquentar as junções, né, de plástico com metal, vai proporcionar queima. E isso é perigoso, pessoal. Isso é perigoso, porque não é só a queima, é a possibilidade de curto-circuito. E o curto-circuito, o que é? É quando a ida, né, e a volta, vamos dizer assim, o caminho de ida de circulação de corrente e de volta se encontram. Ou a fase e o neutro. E aí, o que acontece? Onde eu teria ali um circuito que ia passar por uma carga e gerar determinado serviço, a minha resistência, ela tende a zero. E quando ela tende a zero, a corrente, né? Lembrando aqui, né, que corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, quando a resistência tende a zero, a minha corrente, ela tende o quê? A infinito. Então, o curto-circuito é exatamente isso. Eu tenho um pico de corrente. E esse pico de corrente, ele sai esquentando e queimando o que ele vê pela frente. Até chegar num... Né, ele vai pelo circuito elétrico, até chegar num quadro onde tem ali um disjuntor que o quê? Vai detectar essa alta corrente aqui, né? E vai abrir de forma a proteger a casa, a residência. Tá? Então, por mais que eu estou aqui usando o exemplo de uma residência, a gente externa isso para qualquer coisa. Tá? Porque se eu vou ligar uma carga resistiva, uma carga indutiva, né, um motor, um eletrodoméstico, né, eu tenho que conhecer que carga é essa que eu vou estar plugando, a natureza dela e a demanda de potência. Tá? E outra coisa, e quantas cargas e equilibrar isso tudo. Certo? Também é muito comum em residências. Rafael postou aqui. Ok, Rafael, tudo bem, já está terminando a aula. É muito comum nas residências a gente ter um desbalanço de carga. Como assim? Muitas vezes você vai plugando determinados dispositivos e, de repente, há um desbalanço de carga. Isso é muito comum no chuveiro, por exemplo. Quando tem um desbalanço de carga, ligou o chuveiro, a luz pisca. Ou ligou um chuveiro, cai o disjuntor junto com alguma outra coisa. Né? Esse desbalanço é justamente o quê? A falta de projeto. A ausência exatamente de análise dessas cargas para um equilíbrio, né, do circuito elétrico. Então, você tem à disposição, por exemplo, nas residências, geralmente você tem duas fases e um neutro. A Energisa,
ela te fornece 2 fases e um neutro. E aí, você, em cada fase, você vai distribuindo na sua residência. Então, você tem lá um chuveiro, você vai plugar um chuveiro, por exemplo. Vamos supor que o chuveiro é monofásico, né? Então, você vai plugar ele numa fase. Vamos supor, se você tem um chuveiro bifásico, aí você vai usar as duas fases. Aí você tem o micro-ondas. Em qual fase você vai colocar? Na fase A ou na fase B? E se você colocar um micro-ondas e acionar ele junto, na mesma fase, que está o chuveiro acionado e mais uma outra carga? Será que isso aguenta? Essa mesma ideia, né, vocês têm que fazer, vocês têm que pensar, né, no uso para qualquer coisa que seja, dentro do projeto de eletrificação, por exemplo, rural. Imagina que a pessoa está lá na oficina e aí ela está lá utilizando várias ferramentas ao mesmo tempo. E aí ela precisa ligar aquelas ferramentas. Se ela ligar tudo, vai funcionar ou vai cair? Ou seja, a corrente vai ser tão alta que vai fazer o disjuntor daquele circuito abrir. Então a gente começa já a ir pensando nessas limitações, tá? Aqui tudo bem, esse exemplo é um exemplo bem suave, bem leve, para a gente começar o estudo, mas depois a gente vai aumentando essas cargas aí. Bom, para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, então, essa questão das tomadas aqui, né? Bom, então eu falei aí do mínimo de tomada, né? Para dormitórios, né? Áreas, dependências com mais de 6 metros quadrados, cozinhas, copas, áreas de serviços, lavanderias e locais, né? Desse outro tipo dessas outras características, né? Áreas molhadas e tudo mais. Então, por exemplo, nos banheiros, eu tenho um mínimo, o que sugere-se, né? É no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com distância de 60 centímetros do box. Por quê? Porque você vai plugar, vai usar aquela tomada, né? Para um secador de cabelo, para um barbeador elétrico, para alguma coisa. Né? Então, no banheiro, você vai ter ali uma tomada próximo, na bancada, né? Próximo da pia. E aí é importante você manter a distância do box, que é onde vai estar uma área molhada, né? A gente sabe que água e eletricidade tem que ter atenção. E no caso aqui, varanda, né? Que são áreas geralmente compridas, também são áreas que podem ser abertas e tudo mais, pelo menos um ponto de tomada. Então, quer dizer, eu tenho um cômodo, eu tenho uma varanda, eu tenho um corredor, eu tenho que projetar ali algumas tomadas ou alguns pontos de disponibilização. Né? Uma hora você está querendo utilizar um aspirador de pó para passar ali, ou um outro eletrodoméstico. Então, olha lá. Por fim, para a gente fechar essa parte aqui, ó, em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado, evitando-se assim o emprego de extensões e benjamins, né, que são os famosos T's, né, que além de desperdiçarem energia, podem comprometer a segurança. Então, o uso de extensão, o uso de benjamin, né, não é interessante, pessoal. Né? Ali, o uso tem que ser provisório, tá? Ele tem que ser por um curto período de tempo, justamente pelo risco que é. Né? Então, na verdade, quando você vê um uso excessivo disso, significa que o projeto elétrico está mal dimensionado. Ou seja, você está usando mais cargas do que aquilo ali foi projetado. Certo? Então, na verdade, há que se fazer um reestudo, uma reanálise, né? E uma adequação de pontos de tomadas. Então, essa é a sugestão. Tá? Bom, essas regras, pessoal, a gente acostuma com elas, tá? À medida que nós vamos trabalhando e construindo o nosso projeto,
nós vamos decorando isso, beleza? A próxima aula a gente continua nessa questão de... A Karen postou aqui, interessante a informação do Benjamin. Todo mundo usa, tá, Karen? Todo mundo, obviamente, faz uso, né, do Benjamin, porque você está ali... Hoje a gente tem vários dispositivos eletroeletrônicos em casa, né? Você quer recarregar seu telefone, tem mais de um telefone, tem um tablet, tem não sei o quê, e aí você precisa de... Você tem vários dispositivos e não tem tomada disponível. E aí acaba que a gente faz uso. Mas isso é temporário. O grande problema é quando é constante. Porque o Benjamin, ele tem perda, né? Obviamente. Ali você tem pontos de aquecimento. E você pode estar colocando em risco a segurança elétrica, tá? Da residência, do local e tudo mais. Bom, então próxima aula a gente segue aí, tá? Com pontos de tomada de uso geral. Né, aqui estou mostrando uns eletrodomésticos. E aí a gente vai ver também os usos específicos, tá? Então, por exemplo, o chuveiro. Aqui não é comum, né, torneira elétrica, aqui na região né, no Nordeste, Aracaju, porque é muito quente. Em locais muito frios é que costuma-se ter torneira elétrica, tá? Porque é muito frio. Lá em Minas, por exemplo, na região que eu vim, era muito frio, né, em determinada época do ano. Então, muitas vezes, a água é congelante. Né? E aí é interessante você ter torneira elétrica. Mas o principal dele aqui, desses né, residencialmente falando, é o chuveiro. Né? O chuveiro nós temos aí de 4.500, 5.000, 6.000 watts. Pense, é uma potência altíssima. Né? Então, quando vocês escutam falar aí que o chuveiro é o grande vilão, né, dos gastos elétricos residenciais, é mesmo. Porque a gente tem uma conversão ali, né, em produção de calor e a potência é muito alta. Então, se você pensa que é quilowatt-hora, né, que você paga, né, para Energisa, e esse camarada, né, por exemplo, 5.400 watts, ou seja, 5,4 quilowatts. Se você usar, né, imagina, tem 6 pessoas que moram na nossa casa, cada uma gasta 10 minutos para tomar banho. Então você usa todo dia 5,4 quilowatts só relacionado ao chuveiro. No final do mês você tem isso vezes 30. E aí você vai ver, quando vocês olharem a conta de luz, você vai ver lá o preço do quilowatt. Comecem a observar a conta de luz para vocês observarem o valor do quilowatt, né? Para vocês observarem o que cada um, né, cada eletrodoméstico gasta, para vocês verem realmente como isso pesa, né, na conta. Mas enfim, nosso objetivo aqui é o projeto, tá? A partir de semana que vem a gente continua aí com tomada de uso geral e específico, mais regrinhas, vamos aí, né, montando agora as nossas tabelas de tomada, demanda, né, de ponto de tomada, potência e tudo mais. Alguma dúvida, pessoal? Quem quer perguntar alguma coisa? Oi? Não, sem dúvidas. Ok. Da minha parte também não, professor. Beleza, então, pessoal. Vocês viram que eu disponibilizei as notas das provas e trabalhos? Eu ainda não tenho uma olhada. Depois vocês dão uma olhada, por favor. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, né? Se tiver alguma dúvida e tudo mais.
Ok. Professor, bom dia. Beleza, então, pessoal, um bom dia. Vou encerrar a gravação aqui.